Olá, pais! Estamos então na nossa segunda leitura do ano. E o livro escolhido foi Educar para a Adolescência: Como preparar seu filho para o futuro. O exemplar que eu escolhi é este, da editora Quadrante, mas caso vocês achem, de outra edição, não tem problema. Talvez mude um pouquinho as palavras, entretanto, acredito que o contexto seja o mesmo. O autor desse livro é o Gerardo Castilho. Então, nós vamos começar com a descrição deste autor, né? O Gerardo Castilho, é Gerardo mesmo, tá, gente? Gerardo Castilho. Ele é doutor em pedagogia e professor emérito na Universidade de Navarra, onde atuou como professor, subdiretor do Instituto de Ciências da Educação e do Departamento de Educação, e é autor de mais de 30 livros. Ou seja, uma pessoa bastante confiante no tema, né? Nós iniciaremos então com o prólogo, e o tema do prólogo é a educação preventiva do adolescente. O objetivo da educação preventiva é agir antes que surja um problema em qualquer fase evolutiva pelo qual passem os nossos filhos. Busca-se criar condições para que ele não apareça, ou que pelo menos não apareça de forma drástica. A orientação educativa não pode se limitar a ser corretiva ou reparadora. Deve oferecer respostas mais amplas de acordo com as demandas de uma sociedade que muda rapidamente. O princípio da prevenção se apoia nas necessidades de preparar as pessoas para a superação de possíveis crises de desenvolvimento, promovendo competências pessoais. Desse modo, a orientação adquire um caráter proativo, que possibilita a identificação precoce de fatores de risco em muitas condutas impróprias: falta de comunicação com os pais, fracasso escolar, abandono dos estudos, alcoolismo, tabagismo, vício em drogas, sedentarismo, bullying escolar, maus tratos filioparentais, vícios em celular e etc. Toscano destaca a necessidade de educar para a prevenção. Cansados de resgatar jovens de vícios nocivos, um dia nos perguntamos a nós mesmos: por que isso acontece? Por que tem de ser assim? A educação não é apenas um meio de aprendizado de novos conhecimentos, mas também um dispositivo de prevenção destinado a evitar males em potencial que podem se transformar em males reais se não houver uma intervenção a tempo. Educar para a prevenção, com metodologias e ferramentas, para que os professores, pais e alunos possam identificar a tempo algum indício de conduta patológica dos adolescentes, de modo a evitar danos reais por falta de uma intervenção no momento certo, mudando o roteiro coerente, que é a abordagem tardia do problema, como acontece na maioria das vezes. E aqui, gente, eu vou fazer uma pausa para logo nós continuarmos a leitura. O autor do livro, o Gerardo Castilho, ele vai falar exatamente do quanto que os pais precisam ter uma série de estratégias educativas já desde a mais tenra idade, desde quando as crianças são muito pequenas, para que eles lancem mão não só de medidas de correção, de castigo, de punição, mas que eles preparem um terreno fértil para que essas crianças cresçam e, ao se tornarem adolescentes, tenham em suas mentes, tenham em suas ideias, em seus comportamentos e atitudes já critérios e valores bem estabelecidos. E por mais que eles se deslizem ou saiam do trilho em alguma determinada situação na adolescência, eles sabem para onde voltar, porque aquilo ali foi extremamente bem fecundo e muito promissor para a formação da sua personalidade e do seu caráter. A autora sugere que, aí ele está citando, a Toscano, a autora sugere que antes da adolescência seja aberto um espaço permanente de diálogo entre pais e filhos, bem como entre professores e alunos, para prevenir problemas futuros. Ela esclarece que isso exige entender sem julgar,
escutando, respondendo todas as perguntas, estabelecendo limites, trocando hábitos destrutivos por hábitos criativos. É preciso de modo a preparar cada criança para uma boa transição da infância para a adolescência e desta para a juventude e a fase adulta. Uma educação assertiva da liberdade que evite tanto a conduta conformista quanto a rebeldia negativa. E aqui eu vou dar um exemplo muito pequeno, mas extremamente necessário. Ontem eu estava lendo um livro para os meus 2 filhos mais velhos e durante a narrativa conta que o filho de um senhor foi enviado para a guerra, um jovem por volta dos seus 20 anos. E aí um dos meus filhos queria saber o que uma pessoa é enviada para a guerra, uma pessoa, um civil, que não é um soldado, que não é um militar, que já está num exército, né, num campo específico. E aí na hora eu disse para ele assim, filho, eu vou terminar a história, e aí na hora que eu terminar a história, eu vou te explicar como que um civil, uma pessoa da sociedade é convocada para uma situação específica de guerra. E aí nós terminamos a história, estava tarde, ele não lembrou, eu também não lembrei, fizemos oração e fomos dormir. E hoje de manhã, na hora que nós estávamos indo para a escola, eu parei e lembrei, filho, ontem eu esqueci de te responder sobre a história que você me perguntou, né? Como que uma pessoa, um civil, um homem que não é do exército, que não é um militar, é convocado para ir para uma guerra? E aí nós explicamos, meu esposo e eu. Nossa, Thalita, mas por que você está falando isso? Porque são essas pequenas pausas, são esses pequenos questionamentos que nós respondemos aos nossos filhos que criam uma espécie de vínculo, um vínculo forte, um vínculo fecundo, capaz de estabelecer uma conexão que mesmo nos problemas, nas situações de dificuldades e problemas, os nossos filhos voltem e recorram a nós para que nós os ajudemos, tá? É uma relação que se cria desde a base, mas que sempre vai ser recordada por meio dessas memórias de um vínculo forte e de um relacionamento bem estabelecido. A fase da adolescência inclui flexibilizar as exigências aos poucos, para que os filhos aprendam a dizer não às coisas que não são convenientes para eles, por mais atraentes que sejam. É preciso dar-lhes pequenas responsabilidades, desde pequenos, ajustadas segundo a idade. Por exemplo, que troquem na loja algo que quiserem comprar sozinhos e que não serviu, ou que deixem o banheiro arrumado depois do banheiro. São essas pequenas responsabilidades na vida cotidiana que vão fortalecendo a autoestima e vão mostrando para os nossos filhos o quão capazes eles são de resolver as coisas para si e para os outros. A ansiedade típica da adolescência, causada pelas fortes e repentinas mudanças físicas e psíquicas dessa fase, pode ser amenizada se a criança já estiver alguma expectativa na infância. Em outras palavras, explicar à criança o que provavelmente acontecerá com ela a partir de 11 e 12 anos servirá para que nem tudo a surpreenda ou desestabilize. Não se trata de profetizar ou adivinhar o futuro da criança, mas informá-la sobre certas características típicas da adolescência, por que elas ocorrem e que sentido tem para o desenvolvimento psicofísico e para o amadurecimento da personalidade. É importante que os pais falem sobre as mudanças que ocorrerão na adolescência antes que a adolescência chegue. Então, quando os pais falam, quando que eu vou conversar sobre sexo com meu filho? Eu falo, não se conversa somente sobre sexo, se conversa sobre o que é um homem, o que é uma mulher, as características de um homem, de uma mulher, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista de atitudes e comportamentos. Não se fala sobre sexo, se fala sobre sexualidade, se fala sobre respeito, sobre amor, sobre pudor. Isso a gente vai conversando desde muito pequenininho, né? Quando surgem aqueles primeiros comentários entre as crianças por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. Mas eu acho que eu gosto do fulano, o ciclano está namorando. A gente pode falar, filho,
é muito bonito, é muito nobre você ter um sentimento pela sua amiga, né? Ou pelo seu amigo ali, né? E vice-versa, enfim. Mas nessa idade vocês são amigos, né? Nessa idade vocês precisam brincar, se respeitar. E quando vocês crescerem, se este sentimento e esse relacionamento se fortalecer, quando vocês adquirirem uma idade correta, vocês poderão namorar, noivar e casar. Então você vai preparando e mostrando os caminhos que podem ser percorridos. Não é profetizar igual ele falou, a gente não tem como falar o que de fato vai acontecer com o filho, mas tem como nós orientarmos e instruirmos. Isso somente um pai e uma mãe pode fazer de forma muito bela e de maneira amorosa. Sugiro, por exemplo, uma explicação assim: não estranhe se chegar um dia em que você terá vontade de dizer não para quase tudo o que os seus pais lhe pedirem, em que você se rebelará contra as normas familiares ou as regras da escola, em que ganhará para si o que pensa e sente, ou que pensará que ninguém o compreende nem o ama. Essas coisas não vão durar para sempre e costumam acontecer com todos os meninos e meninas da sua idade. Não só com você. São indícios de que você está saindo da simples imitação e independência dos mais velhos para ser você mesmo e começar a crescer. É algo semelhante à mobilidade progressiva da criança pequena. É preciso primeiro engatinhar para depois caminhar. Veja, conversem com os filhos, né? Diga que as coisas mudam com o tempo. Existe um poema, um soneto de Camões, que ele fala assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E aí nós estávamos de férias com esses meus filhos, com os dois filhos mais velhos, porque o pequenininho estava dormindo, e paramos numa lanchonete para pedir um sanduíche. E o meu marido falou para um dos filhos: você não vai querer com bacon? Ele falou: não, não gosto mais. Aí meu marido falou: sério? Mas você gostava tanto de bacon? E aí a minha filha mais velha falou assim: pai, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E certamente as vontades dos nossos filhos mudarão no decorrer da sua vida. E nós precisamos estar preparados para lidar com todas elas. Um forte abraço e até a próxima aula.